Depois de negar repetidas vezes qualquer possibilidade de pagamento de salarial acima do teto do governador, o reitor vem a público dizer, esperamos que finalmente, que o teto salarial vai ser respeitado e não vai ter mais super salário na Unicamp. Esse é o Quentinhas da Unicamp. Hoje a gente vai falar sobre o teto salarial e autonomia universitária. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook, procurar a gente para qualquer demanda que você tem e queira ver abordada aqui no Quentinhas e compartilhar esse vídeo com todos os seus colegas de trabalho. E não é a primeira vez que a gente fala que a reitoria estava descumprindo a lei do teto, né? Não só a gente, o Tribunal de Contas desde 2006 reprova as contas da Unicamp, porque fala que não cumpre a lei do teto, entre outras coisas, e a gente no Quentinhas já abordou esse assunto e explicamos direitinho por que a Unicamp não cumpre. A questão é que agora o cenário mudou. A Unicamp começou a receber negativas de homologação das aposentadorias de pessoas que recebiam acima do salário do governador. Então, para a pessoa ter a sua aposentadoria apostilada, ela precisaria ter o seu salário reduzido. E mais recentemente, começaram a ser aplicadas multas no nome do próprio reitor, dizendo que ele precisa tomar atitudes para resolver de vez a questão do teto salarial. Na prática, a medida significa que uma boa parte aí do pessoal que recebe melhor na universidade, que é a turma que a gente chama de elite universitária, é a galera que na maior parte das vezes congrega o poder de decisão e tal, vai ter limitação do salário, né? Na prática vão deixar de receber o que eles têm recebido até agora. Para o orçamento da universidade, essa mudança pode trazer uma economia muito importante, né? Agora tem sido difícil a gente entender exatamente o que a reitoria planeja fazer e quanto que isso vai causar de economia nas contas da Unicamp. A gente conseguiu calcular que são 515 pessoas que hoje recebem essa parcela extrateto que teria o salário reduzido. E o montante total desse valor reduzido ele é bem significativo. Não é desprezível, nem de longe. Por mês, isso aí, pelas as nossas contas, por mês isso aí vai dar 1,7 milhão, né? Que no final de um ano completo daria mais de 22 milhões, que é bastante dinheiro. Para ter uma noção, o corte das GRs foi de 15 milhões. O investimento na carreira que a reitoria disse que ia fazer esse ano e depois acabou postergando para o ano que vem, seria de 9 milhões. Né? Então, 22 milhões, se estiver dando bobeira aí, dá para fazer muita coisa para os funcionários. E mais grave ainda é que esse dinheiro que eles vão economizar com super salários, que poderia servir para cobrir o déficit, né, tão propagandeado aí pela reitoria, na verdade vai ser aplicado num fundo. Esse dinheiro seria colocado no fundo até que a questão fosse resolvida em definitivo. Mas assim, a isonomia, por exemplo, nunca foi resolvida em definitivo e nunca criaram um fundo em relação a isso. Ou mesmo os reajustes que a gente teve abaixo da inflação, nunca ninguém propôs criar um fundo ali para conseguir cobrir as perdas depois de um tempo. Então é 2 pesos, 2 medidas aí que a reitoria aplica. Mais uma, né? Mais uma demonstração clara de que não tem prioridade para a questão dos funcionários. Inclusive porque no comunicado o Marcelo coloca que a questão do teto salarial, mesmo depois de CPI da Alesp, de uma manifestação do STF, isso não é um assunto resolvido. Vamos fazer um fundo porque, né, mais para frente a gente pode ter que devolver. E ninguém duvida que a Unicamp vai facilitar um acordo com qualquer professor que reclamar esse valor, porque ela realmente quer pagar mais para os que ganham mais. Ela não quer pagar o que seria justo para quem ganha menos. E na hora que essa discussão do teto vaza na sociedade, faz parecer que todo mundo da Unicamp está nadando em dinheiro, né? Ninguém vai explicar que o piso salarial, né, o teto salarial do segmento fundamental está abaixo do que o próprio Diese diz que é o salário mínimo fundamental no Brasil. Né? Para julho desse ano, o Diese acha que um salário mínimo necessário seria de R$ 4.150, enquanto o teto de quem entrou na Unicamp no segmento fundamental não pode progredir mais na carreira, vai parar nos R$ 4.000. Né? Então, assim, tem muita diferença. Essa diferença entre os maiores e os menores salários da Unicamp é um grande problema ao nosso ver, e a Unicamp deveria priorizar pagar mais para quem recebe menos e não pagar mais para quem recebe mais, como está claro que ela faz. Né? Quando a Unicamp anuncia que vai aplicar essa sistemática no salário, muito docente percebe que vai sofrer uma diminuição do que recebe e manifesta uma defesa apaixonada da autonomia da universidade, reivindicando mais ou menos uma noção de que a universidade sabe o que faz e ela paga o tanto que ela acha que é justo. Mas não é isso que nós entendemos por autonomia universitária. A gente pode até discutir qual teto seria correto, mas não dá para dizer que uma pessoa que ganha R$ 23 mil hoje está passando fome, está ganhando mal. Né? Essa defesa apaixonada
coloca muita gente criticando o governo, querendo dizer que o governo está contra a autonomia universitária. Agora, nós não gostamos do governo. Inclusive com política de educação, não tem um brasileiro que consegue defender o que o governo tem feito com a educação. Mas o governo não está ameaçando a autonomia universitária. Pelo contrário, existe um programa que está sendo apresentado para as universidades federais, em que a proposta é aumentar a autonomia de administração e financeira das universidades. É uma forma do governo se desresponsabilizar do pagamento de salário do pessoal da educação e falar, toma aqui o seu orçamento e se vira para pagar o que você tem que pagar. Né? Uma forma de fazer a universidade ter que terceirizar, precarizar o contrato do servidor público, que para nós é tão importante. Autonomia muitas vezes parece um termo que, nossa, como ser contra a autonomia, né? Parece sempre uma palavra muito bonita. Mas a gente tem que entender na prática, pode ter várias formas de autonomia. Na Unicamp, muitas vezes a autonomia é usada para que uma elite que detém o poder dos órgãos de decisão, principalmente ali na mão dos docentes, em sua grande maioria, elas possam fazer e desfazer, né, sem prestar contas para ninguém. O exemplo do teto salarial é muito emblemático nisso. A Unicamp ela ficou anos e anos descumprindo a lei do teto salarial, mesmo com um grande consenso, decisão até do STF, dizendo que tinha que cumprir o teto salarial. Para colocar de uma maneira muito simples, autonomia significa que a universidade ela vai gerir os seus recursos do jeito que quiser. Isso parece uma coisa boa, porque a universidade pode avaliar melhor suas prioridades e aplicar seus recursos de uma maneira mais livre. O problema é que as decisões da universidade não são democráticas. Quem decide quais são as prioridades, em geral, é um segmento muito específico da universidade. Né? Inclusive, é um percentual de docentes que está no teto salarial, que é maior do que quase qualquer outra universidade do país. Eu desafio um docente aqui a sair da Unicamp e mudar para uma federal, porque o teto lá é maior, só que na federal é 2, 3, 4% dos docentes que chegam no teto. Aqui na Unicamp é muito mais do que isso, né? Então, assim, se a universidade não é democrática na sua decisão, a autonomia não favoreceu os funcionários. E é por isso que nós estamos assistindo todos os anos o nosso salário diminuir, não repõe a inflação, enquanto a universidade tem dinheiro para fazer fundo, né, para pagar consultoria na gestão de recursos humanos, para implantar ponto eletrônico. Né? Então, assim, se a gente está fora da decisão, a autonomia não tem sido boa para os funcionários. Os funcionários não têm o que comemorar nessa autonomia que a universidade colocou desde 88. E para que fique claro, a gente defende que o servidor público ele tem que ser bem remunerado. O serviço público não está ali para ninguém trabalhar por amor ou só por dedicação. As pessoas elas têm que ser valorizadas, têm que ter carreira, têm que ter um bom salário, têm que ter reajuste de acordo com a inflação. Mas a questão é que essa boa remuneração ela não significa enriquecimento. Para isso, justamente, existe a lei do teto. Na Unicamp chega a R$70 mil alguns salários. Isso é inadmissível dentro do serviço público. E uma disparidade muito grande, porque enquanto você tem alguns recebendo isso, a grande maioria dos servidores elas estão no piso salarial, recebendo os seus R$2, R$3 mil. Sem contar os terceirizados, né, que nem reconhecidos como parte do quadro são, recebem muitas vezes um salário menor que R$1.000 para limpar uma sala para um professor que está ganhando 70 e acha que precisa ganhar mais. Se existe uma parte da universidade, um setor da categoria, principalmente dos docentes, que querem discutir mudança do teto, é legítimo da parte deles quererem discutir isso. Vamos discutir se 23 é pouco, o teto tem que ser 35, que abra-se o debate. Agora, primeiro que não dá para colocar isso goela abaixo, não dá para dizer que para isso tem dinheiro e para tudo mais não tem, e para discutir isonomia de teto salarial com as universidades federais, é inadmissível não se discutir antes a isonomia dos pisos salariais nossa com a universidade estadual, né? Isonomia com a USP, universidade que está do nosso lado e que tem uma realidade muito mais parecida com a gente. Então, isonomia do teto, podemos até discutir, mas só depois discutir isonomia dos pisos salariais.